Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Reconecta. E hoje eu decidi trazer um assunto que é super natural para todo mundo já passou e passa na vida, mas que é uma situação um pouco difícil para quem está passando, que é quantas vezes é necessário a gente morrer para renascer. Se tem uma coisa difícil, essa coisa é finalizar ciclo e recomeçar novos. Às vezes esse recomeçar, ele não é algo absurdamente diferente daquilo que a gente vinha vivendo. Mas em alguns outros momentos é aquela virada de 360 onde tudo fica de perna para o ar. E existem pessoas mais destemidas que vão com medo mesmo. Mas para a maioria de nós, existem receios, existem dúvidas, existem inseguranças, existem apegos ao que está ali, aonde a gente está achando confortável. E são coisas totalmente naturais de sentir. E principalmente quando a gente está falando dessa coisa de encerrar ciclos. Mas pensem comigo, nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. E na natureza, absolutamente tudo é cíclico. As estações, as fases da lua, as plantas, as frutas, a vida animal, a vida vegetal. E aí vem um questionamento muito profundo que é: se é tão natural, por que que é tão difícil desapegar? Você, por acaso, já viu alguma árvore agarrada nas folhas secas, não deixando essas folhas secas caírem? Você deve ter pensado, óbvio que não. Então, por que que nós relutamos tanto para nos abrir para o novo? O nosso apego, ele pode vir de vários lugares, né? Mas a maioria deles vem do medo em a gente acreditar que o universo ou a vida não tem nada melhor para nós, além daquilo que já nos foi dado. Vem de talvez essa crença em acreditar que a gente não merece coisas melhores, coisas maiores, e que aquilo que a gente tem hoje é o máximo do máximo que a gente vai conseguir atingir. Mas talvez essa ideia da gente merecer até um certo limite seja uma crença criada por outra pessoa ou que foi nos passada e que a gente tornou uma realidade absoluta na nossa vida. E aí muitas vezes a gente evita a mudança, evita a renovação, evita fazer escolhas diferentes por medo. E aí aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês que é a seguinte: qual foi a última vez que você pediu um sabor de pizza diferente daquele que você sempre pede, só por medo do sabor não ser tão bom igual aquele que você sempre pede? Então, por medo de, às vezes, a gente não ter certeza daquilo que vai vir é melhor, a gente empaca nessas decisões novas. Só que a gente nunca vai saber se aquilo que está por vir é melhor se deixarmos esse medo continuar nos aprisionando. Se a gente não confiar na vida e, inclusive, no nosso potencial. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso com profundidade, mas talvez você se sinta assim. É como se a gente acreditasse que a gente precisa se contentar, que a gente não pode querer mais, que a gente não pode querer ir além. E aí a gente fica. E não porque é bom estar nesse lugar onde estamos, mas porque a gente acredita que é o que é possível para nós hoje.
E se não for? E se essa ideia de limite não for real? E se é só aquela crença que a gente aprendeu, mas que a gente nunca chegou a questionar o porquê dela? E a gente nunca vai saber também o que existe do outro lado se a gente ficar aonde a gente está por medo. E aí entra um ponto bem importante que muita gente acredita em algumas situações dessas que precisa mais preparo, que precisa mais certeza, que precisa mais garantia. Um curso a mais, uma validação externa a mais, alguém, né, falando pra gente assim: agora sim, agora você tá pronta, vai lá e faz. Só que na maioria das vezes não é isso que a gente precisa. Na maioria das vezes o que a gente precisa é confiança. Mas não uma confiança que venha de fora, uma confiança de nós com a gente mesmo. Porque quando a gente confia na gente, a gente tem coragem. E não uma coragem inconsequente, mas uma coragem consciente das nossas capacidades e habilidades. Aquela que pode até escutar o medo, mas ela não vai se paralisar por ele. Aquela coragem que entende que não dá para ter todas as respostas antes de começar. E que mesmo assim escolhe dar o passo. Porque no fim das contas, renascer não é sobre ter certeza e muito menos sobre ter controle. É sobre ter uma disposição em deixar morrer aquilo que já não faz mais sentido na tua vida, mesmo sem garantia do que vai vir depois. Talvez você não precise de mais segurança. Talvez você precise só deixar de negociar com o teu medo e começar a confiar na pessoa que você está se tornando. Obrigada por estar aqui, obrigada por ouvir a mais um episódio e nós continuamos juntos nessa jornada.